Conosco, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós estaremos lendo a Escritura na carta de Paulo aos Efésios. Estaremos lendo então Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Esse é o nosso texto de leitura nessa hora, tá? Nós somos aqui uma comunidade de fé que adora o único e verdadeiro Deus, o soberano Deus Criador, que enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, e Ele, em obediência ao Pai e também por sua livre vontade, por sua decisão, em harmonia com a vontade do Pai, veio a esse mundo, morreu por nós, pelos nossos pecados, entregou a sua vida na cruz, para nos perdoar as nossas transgressões, os nossos pecados, para nos dar direito a uma nova vida. E ao terceiro dia, depois de morto, Ele ressuscitou para nos dar direito a essa nova vida. É nele que nós cremos, em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, nosso único Senhor absoluto, Senhor absoluto de nossas vidas. A Ele nós adoramos. Nós somos a Igreja Batista, Única Razão. Seja bem-vindo, você que está conosco hoje, que está chegando talvez e que não nos conhece, tá? Esse é o momento onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus, e eu espero que você esteja aí, né, também com seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você, a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, e assim você será abençoado, sua casa, sua família será abençoada em Cristo Jesus. Bem, nossa agenda, né, está sendo colocada aí para você, tá? Você pode estar participando conosco das programações da igreja, você pode estar aí participando conosco de todas as programações da igreja via internet, né? E quando nós tivermos permissão, você também poderá estar participando então presencialmente. No momento nós estamos com as nossas atividades aqui em Marília suspensas, né? Estamos aqui realizando o nosso culto online, trazendo essa palavra ao seu coração, mas assim que possível estaremos nos reunindo presencialmente novamente, tá bom? Não deixe de acompanhar a nossa agenda, esteja conosco e permita que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos à nossa leitura, Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 1, tá? Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém. Graças a Deus. Esse é o nosso texto de meditação, e eu gostaria que você estivesse conosco, tá? Sintonizado, prestando muita atenção, tanto na leitura bíblica como na nossa meditação, né? Na nossa explanação dessa palavra, para que
a palavra de Deus encontre lugar no seu coração e para que o Espírito Santo possa estar operando em sua vida de forma poderosa. Amém? Nós cremos que o nosso Deus opera e que o nosso Deus opera por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. Temos a sua palavra que nós a lemos e que agora será ministrada ao seu coração por meio da pregação. E temos aqui a operação do Espírito Santo. Pedimos ao Espírito Santo que esteja conosco, ao Deus poderoso, que por meio do seu Espírito esteja falando aos nossos corações. E cremos que Ele responde à oração e assim será. E a sua vida será abençoada. Amém? A carta aos Efésios, esta carta que nós iniciamos essa leitura aqui no capítulo 1, agora lemos alguns poucos versículos da carta de Paulo aos Efésios, é uma das cartas que tem sido chamadas de cartas da prisão. Uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso em Roma, quando estava vivendo como prisioneiro em Roma. Por volta aí, talvez do ano 60, 61, mais ou menos aí 30 anos ou quase 30 anos depois de sua conversão, lá está o apóstolo Paulo encarcerado em Roma, preso lá em Roma, e ele começa então a escrever para as igrejas, de Deus, com as quais ele teve contato, com as quais ele tinha ali a direção de Deus para estar comunicando algo da parte de Deus, uma verdade da parte de Deus. Nessa ocasião, aquele grande problema que havia sido enfrentado pelo cristianismo, já logo no início, ali no comecinho da igreja cristã, o problema dos judaizantes já não era mais uma realidade. Nessa ocasião aqui, esse primeiro problema já havia sido vencido, ou pelo menos em parte já havia sido vencido. Agora aquilo que causava um certo incômodo e que era de certa forma uma ameaça para a igreja, eram algumas heresias que estavam surgindo no seio da igreja. Dentre elas, e talvez uma das grandes heresias ali, era o gnosticismo que estava começando a florescer, né? Uma heresia que ensinava algumas mentiras, dentre elas uma mentira que dizia que Jesus não era Deus. E também diziam que Jesus muito provavelmente não teria sido um homem real, um homem de carne e de osso, um ser humano, né? Como nós, né? Um ser humano real como nós. E Paulo então começa a escrever ali, combatendo algumas dessas heresias. Ele escreve algumas dessas cartas, né, para instruir a igreja de Deus. Ele escreve ali a carta aos Colossenses, ele escreve ali muito provavelmente a carta aos Filipenses, escreve aqui a carta aos Efésios. Nós temos então aqui o apóstolo Paulo escrevendo para o povo de Deus, para a igreja de Deus. E o texto se inicia no capítulo 1, no versículo 1, dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Olha só. Ele inicia dizendo: olha, quem está escrevendo a vocês sou eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É importante nós notarmos que ele usa o termo apóstolo aqui. E o termo apóstolo aqui traz a ideia de procurador. Vai um pouco além daquela ideia comum que nós temos de enviado, de missionário. Ele não era simplesmente um enviado, ele não era simplesmente um missionário que vai a um outro povo com uma mensagem de Deus. Não era simplesmente isso. Ele também não é aqui simplesmente um embaixador que representa o seu rei, levando uma carta selada para um outro rei. Ele não é um embaixador que leva uma carta selada para um rei de outra nação. Não, aqui ele está como um procurador, como alguém que substitui aquele que o enviou, como alguém que tem
autoridade e poder para tomar iniciativas em nome daquele que o enviou. É com essa autoridade que Paulo está escrevendo aos Efésios. E aí ele diz, olha, eu, com essa autoridade, representando o próprio Cristo Jesus, eu, que o represento, que estou aqui como que substituindo ele, como se ele estivesse aqui. Eu estou aqui para falar a vocês essas verdades. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele continua dizendo, olha, eu estou escrevendo a um povo. Eu estou escrevendo a pessoas específicas. E ele diz, eu estou escrevendo a santos e fiéis. E aqui ele usa dois termos muito importantes que nós precisamos entender. Ele usa, primeiramente, esse termo santo, dizendo, olha, eu estou escrevendo a igreja de Deus, a santos. E ele não está falando de pessoas que foram canonizadas pela igreja, de pessoas que foram colocadas em um grau superior por decisão de um clero reunido. Não, ele está falando de um povo todo, de uma comunidade toda que se reúne crendo em um mesmo Senhor que se chama Jesus Cristo, crendo em um único e verdadeiro Deus que se revela por meio de seu Filho Jesus. Ele está escrevendo a todo esse povo, a toda essa comunidade, e dizendo, olha, estou escrevendo a vocês, vocês são santos. O que ele quer dizer com isso? A palavra santo aqui significa alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. Ele está falando de posição. Ele está falando, olha, a igreja de Deus é uma igreja santa, uma igreja que foi separada, o povo de Deus é um povo santo, que foi separado para pertencer exclusivamente a Deus. O que significa ser santo? Significa isso. Significa que a sua posição agora é uma posição diferente daquela que era antes, quando você não conhecia Jesus. Significa que a sua posição agora é outra. A sua posição agora é de alguém que pertence exclusivamente a Deus. Isso significa também que quando nós cometemos algum pecado, quando nós caímos em transgressão, quando nós pecamos, nós estamos negando a nossa posição. Porém, nós não estamos perdendo essa posição. Nós não estamos deixando de ser santos. E eu estou dizendo isso porque muito comumente nós encontramos irmãos e irmãs crentes em Jesus Cristo que trazem ainda aquele conceito que veio lá da Idade Média, né, da igreja da Idade Média, onde santo é alguém que foi separado, que foi escolhido pelo clero para ocupar essa posição, porque viveu uma vida diferente. E trazem esse conceito como que dizendo assim, santo é alguém que não peca em circunstância alguma. E alguns irmãos e irmãs em Cristo chegam ao ponto de pensar assim, bom, eu não queria pecar, mas eu acabei pecando, então quer dizer que eu deixei de ser santo, eu deixei de pertencer a Deus, ou coisa parecida, ou eu deixei de ocupar essa posição. Entenda uma coisa, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, a posição de santo é uma posição que não te é tirada, é uma posição que não é arrancada de você. Você ocupa essa posição porque Ele te escolheu, porque Ele te santificou, porque Ele te separou. Lembre-se, ser santo é ser separado exclusivamente para Deus. Quando você peca, não que isso seja uma licença para pecar, de forma alguma, mas quando você peca, você não está perdendo
essa posição. Você não está deixando de ser um santo, por assim dizer. Não. Você não está deixando de ser alguém separado para uso exclusivo somente de Deus. Não. Você não está deixando de ser alguém separado para ser exclusivamente de Deus. Não. Você continua sendo alguém que foi escolhido pelo próprio Deus para pertencer exclusivamente a Ele. Você simplesmente negou aquela posição quando você pecou. O que aconteceu foi que quando você cometeu um pecado, você negou a sua posição. Mas você não perdeu a sua posição. Você a negou. Você tropeçou. Você negou a posição que você tem diante de Deus, a posição na qual Deus te colocou, para a qual Deus te chamou. Mas você não perdeu essa posição. Você continua sendo alguém que foi chamado para ser separado e para pertencer exclusivamente a Deus. Foi para isso que Ele te chamou. E é para você que o apóstolo Paulo está escrevendo. Paulo escreveu para aqueles irmãos e irmãs ali da cidade de Éfeso, embora essa carta muito provavelmente não foi escrita somente para a igreja de Éfeso, ou somente para uma igreja. Muitas evidências e muito daquilo que nós encontramos quando estudamos sobre esse texto da Escritura, sobre essa carta da Escritura, nos leva a entender e a acreditar que quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, Paulo estava escrevendo a mais de uma igreja. Paulo estava escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, mas não a somente uma igreja, mas a mais de uma igreja. E nesse ponto essa carta se parece um pouco também com o livro de Apocalipse. Embora o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, mas o livro de Apocalipse também foi escrito para as igrejas da Ásia Menor, incluindo a igreja de Éfeso. Então, quando o apóstolo João, dirigido por Deus, recebeu aquela revelação do Apocalipse e escreveu o Apocalipse, ele enviou o Apocalipse como sendo uma carta à igreja de Éfeso e às igrejas da Ásia Menor. Ele enviou aquela carta que nós conhecemos hoje como Apocalipse, o livro de Apocalipse, para a igreja de Éfeso e para as outras igrejas daquela região. Nesse ponto, essa carta que Paulo escreveu aos Efésios é semelhante. Paulo escreveu à igreja de Éfeso, mas não a uma só igreja, mas a mais de uma igreja. A mais de uma igreja. E Paulo estava escrevendo ali dizendo: olha, irmãos, estou escrevendo a vocês e tem uma coisa, vocês foram separados para uso exclusivo de Deus, para pertencerem exclusivamente a Deus. Vocês são de Deus e exclusivamente de Deus. Vocês são de Deus e somente de Deus. Vocês pertencem a Deus. A vida de vocês pertence a Deus. É isso que Paulo estava dizendo a eles. O outro ponto aqui é que ele chama esses irmãos de fiéis. Ele diz: estou escrevendo aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Ao povo santo e fiel de Deus que está em Éfeso. A palavra fiéis que aparece aqui, ela faz menção de fé e menção de fidelidade. Se nós formos nos reportar à origem da palavra, a semântica da palavra, nós vamos entender que ela faz menção à fé e menção à fidelidade, o que nos aponta dois pontos importantes aqui. Fé fala de confiança, fala do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Fala de um compromisso assumido com Ele. Quando Paulo diz: estou escrevendo esta carta aos fiéis, ele está dizendo: eu estou escrevendo esta carta a pessoas, a homens e mulheres que assumiram um compromisso real com Jesus. Estou escrevendo esta carta a pessoas que se comprometeram com Ele, com o próprio Deus.
Pessoas que de forma clara, que de forma consciente, assumiram esse compromisso publicamente com Ele, com o próprio Senhor Jesus. Pessoas que se identificaram com Ele, assumindo o compromisso real de vida com Ele, por meio do batismo e por meio da sua profissão de fé. Por outro lado, essa palavra fiéis também fala de fidelidade. Se fé fala de um ato que nós realizamos, fala de um momento, de uma decisão, de um compromisso que nós assumimos quando decidimos crer em Jesus. Por outro lado, fidelidade fala de um compromisso constante que é retomado a cada dia. Fidelidade fala de um compromisso que se renova a cada dia. Fala de um identificar-se continuamente com Ele. Se é verdade que nós nos identificamos com Cristo no batismo, assim como Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também nos identificamos com Ele no batismo, morrendo para esse mundo e ressuscitando com Ele para uma nova vida. Se é verdade que nos identificamos com Ele no batismo, também é verdade que nós nos identificamos com Ele a cada dia e precisamos viver uma vida de identificação constante com Ele. Um identificar-se constante com Ele, nos aproximando dele, vivendo uma vida de intimidade. Isso fala de uma mudança de posição. E mudança de posição aqui não é de posição geográfica, não é de lugar. Não é que você estava ali, agora você está lá. Não é que você estava naquele lugar, agora você está nesse, não. É mudança de posição no quesito mente, no quesito pensamento, no quesito convicção, no quesito acreditar. É mudança de posição no que diz respeito àquilo que eu vejo em Jesus, no que diz respeito àquilo que eu penso de Jesus, no que diz respeito àquilo que eu creio sobre Jesus. É mudança de posição em relação a Jesus Cristo e ao seu senhorio em minha vida. É mudança de posição constante, entendendo que Ele é Senhor absoluto da minha vida e a minha vida pertence a Ele. Me identifiquei com Ele no batismo, mas me identifico com Ele todos os dias, morrendo para esse mundo e vivendo uma vida nova para Deus, morrendo para esse mundo e vivendo para Deus, morrendo para o mundo e vivendo para Deus todos os dias, me identificando permanentemente com Ele, glorificando assim o nome dEle em minha vida e vivendo para a glória do seu nome. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aqui nesse ponto, a igreja, ele está dizendo, é essa igreja que eu estou escrevendo. Há uma igreja que foi separada para pertencer só a Deus, somente a Deus. Estou escrevendo a uma igreja que assumiu um compromisso real com esse Cristo, que se identificou com Ele. E há uma igreja que se identifica com Ele todos os dias. Há uma igreja que vive para Ele, para a sua glória. É isso que Paulo está escrevendo. A carta de Paulo aos Efésios está dividida em pelo menos duas grandes sessões. Pelo menos duas grandes sessões. Capítulo 1 até o capítulo 3. Capítulo 1, 2 e 3, onde nós temos doutrina e história. Ou seja, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós temos aqui Deus fazendo e a verdade de que Deus fez. Nós temos aqui no capítulo 1, 2 e 3, a verdade de que Deus fez, daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para essa carta, capítulo 1, 2 e 3, nós vemos aqui o que Deus fez e o que Deus está fazendo. A segunda sessão, capítulo 4, 5 e 6, nós temos um desafio. O desafio de fazer alguma coisa
em decorrência daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus está fazendo. Se é verdade que Deus fez alguma coisa e que Deus está fazendo alguma coisa em nós e por nós, e isso para a sua glória, então nós somos desafiados no capítulo 4, 5 e 6 a fazermos alguma coisa, nós fazermos alguma coisa em resposta àquilo que Ele já fez e está fazendo. E eu gostaria de prosseguir aqui, entendendo com você que a finalidade daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus fará é o louvor da sua glória. Você que está aí hoje, cultuando conosco, você que está participando conosco desse culto, precisa entender que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus fará na sua igreja, por meio da sua igreja e pela sua igreja, Ele fez, Ele está fazendo e Ele fará para o louvor da sua glória. Você precisa entender isso. Onde que eu vejo isso? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Então olhe comigo os versículos que nós lemos. Versículo de número 6 diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça. Olha só. Para o louvor da sua gloriosa graça. Paulo está falando aquilo que Deus fez. Ele começa no versículo 3 falando das bênçãos de Deus. E aí no versículo 6 ele diz: isso para o louvor da sua gloriosa graça. Versículo de número 12 ele continua dizendo: olha, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, o que Deus fez em nós é para que nós sejamos para o louvor da sua glória. E ele continua, versículo de número 14, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Lembra que no versículo de número 1, nós somos aqueles que pertencem exclusivamente a Deus, somos santos, então fomos separados para pertencer exclusivamente a Deus. Então você que crê em Jesus, pertence exclusivamente a Deus. E aí no versículo 14 ele diz: isso para até a redenção daqueles que pertencem a Deus, até a nossa redenção. Para quê? Para o louvor da sua glória. Ou seja, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus fará é para o louvor da sua glória. Aquilo que Deus fez na vida da igreja, na vida do seu povo, aquilo que Deus está fazendo na vida do seu povo e aquilo que Deus ainda fará na vida do seu povo é para o louvor da sua gloriosa graça, é para o seu próprio louvor. Aquilo que Deus planejou na eternidade, cumpriu na pessoa de Jesus e hoje aplica na vida da igreja, é para que Ele mesmo seja louvado, para que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa é a finalidade. Agora, o apóstolo Paulo aqui nos apresenta algumas razões para adorar. O apóstolo Paulo aqui nos apresenta algumas razões para adorar a Deus. A primeira razão que ele nos apresenta para adorar a Deus é que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está aí no versículo de número 3, está escrito aí: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo, olha, se queremos uma grande razão para
adorar a Deus, a grande razão é essa. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso nos revela algumas coisas, e eu gostaria de compartilhar com você algumas verdades que nós encontramos aqui nesse versículo de número 3. Primeiro é que todas as bênçãos são cristocêntricas. Primeiro é que todas as bênçãos, ou pelo menos todas as bênçãos espirituais, são cristocêntricas. Está escrito aí, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, não existe bênção espiritual que não seja em Cristo. Não existe bênção espiritual que não sejam em Cristo. Todas as bênçãos são concedidas em Cristo. Todas as bênçãos são concedidas não somente por Cristo, mas são concedidas em Cristo. E aí talvez você pergunte, mas o que é em Cristo? E aí nós temos uma outra grande verdade, porque Paulo enfatiza muito esse termo em Cristo. Aqui na carta aos Efésios você vai ver constantemente o apóstolo Paulo repetindo essa expressão em Cristo, em Cristo. O que significa isso, em Cristo? Em Cristo fala de um relacionamento íntimo com Ele. Fala de estar nele e de ele estar em você. O apóstolo Paulo vai mais a fundo isto nas suas cartas, quando ele diz assim, olha, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo diz assim, a vida que agora eu vivo na fé, no Filho de Deus, que morreu por mim, que ressuscitou. Eu vivo para Ele, eu vivo nele e Ele vive em mim. Paulo escrevendo ainda, ele diz assim, olha irmãos, esta é a grande esperança, este é o grande mistério de Deus que nos foi revelado, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o grande mistério de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, uma outra carta da prisão, ele diz, esse é o grande mistério de Deus, Cristo em vós, esperança da glória. Esta é a esperança da glória. Esta é a garantia do céu. Esta é a garantia da eternidade, de uma vida eterna de gozo, junto com o Deus eterno. Cristo em nós é a garantia. Então esse em Cristo fala de viver nele e de ele viver em nós. Fala de um relacionamento de intimidade. Fala de um relacionamento de intimidade, onde nós nos colocamos debaixo do seu controle absoluto, e Ele controla as nossas vidas, e nós agora já não temos mais controle absoluto não, mas Ele tem o controle de nossas vidas, nós nos submetemos a Ele, nós nos entregamos a Ele, nós nos rendemos a Ele, nós temos prazer em estar junto dEle. Temos prazer em estar junto dele e em obedecer às suas direções, em obedecer à sua palavra, às suas indicações. Quando ele diz, olha, vai por aqui, não vai por ali, temos prazer em ouvir a sua voz e em obedecer. Por quê? Porque há um relacionamento de intimidade. Vivemos em Cristo, Ele em nós e nós nele. Isso é estar em Cristo. Lembre-se que Paulo está dizendo aqui é que nós fomos abençoados em Cristo. Ou seja, se você quer viver essas bênçãos, então viva em Cristo. Permaneça em Cristo, permita que Cristo viva em você. Permita que Cristo manifeste a vida dele em você. Não viva a negar. Não viva a negar a sua posição. Não viva a negar a obra que Deus fez na sua vida. Estar em Cristo é viver um relacionamento de intimidade com Ele. Gozar essas bênçãos
é viver em Cristo e permitir que Ele viva em nós. Paulo continua dizendo que nós experimentamos estas bênçãos nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. O que é isso? Regiões celestiais. Aqui Paulo parece que ele quer nos levar ao entendimento da realidade da exaltação de Cristo. Ou seja, parece que Paulo chama a nossa atenção para a realidade de que quando estamos em Cristo, já estamos como que retirados deste mundo. E aqueles muitos fatores que normalmente controlariam as nossas atitudes, a nossa vida, agora já não são mais uma realidade, porque agora nós vivemos a realidade da exaltação de Cristo. Cristo está sentado à destra do Pai, está nas alturas, junto ao Pai, e espiritualmente, pela fé, nós, Igreja do Senhor, estamos nele. Ele está em nós pela fé e nós estamos nele. Nós podemos experimentar as bênçãos desta vida exaltada de Cristo. Hoje aqui nós podemos experimentar as bênçãos desta vida. É lógico que não a plenitude. A plenitude desta exaltação nós só experimentaremos, a totalidade, a plenitude dessas bênçãos da exaltação de Cristo, nós só experimentaremos na glória, quando Ele voltar e nos levar para estar eternamente com Ele. Mas nesse mundo, nessa vida, no hoje, no agora, nós podemos experimentar algo de Deus em nós. Nós podemos experimentar já algo desta exaltação de Cristo, desta vida exaltada de Cristo junto ao Pai, algumas bênçãos desta realidade exaltada de Cristo junto ao Pai, nós podemos experimentar hoje aqui. Talvez você diga, eu quero experimentar estas realidades, estas bênçãos. Então assuma esse compromisso com Cristo, aproxime-se de Jesus. Se você ainda não se rendeu a Jesus, ainda não depositou nele a sua fé, se você ainda não entregou a ele a sua vida, se você ainda não descansou nele, não se aproximou dele em arrependimento, dizendo, Senhor, eu quero viver a realidade de uma nova vida contigo, então aproxime-se dele agora e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, receba-me na tua presença, eu quero viver uma vida nova contigo. Aproxime-se desse Cristo exaltado agora e receba Jesus na sua vida. Permita que Ele mude a sua história, permita que Ele mude a sua vida. Ele poderá mudar a sua vida, a sua existência, Ele poderá mudar a sua história, Ele poderá transformar você de tal forma que aquilo que antes era angústia, agora se tornará realidade de bênção, de alegria, de gozo diante dEle. Aquilo que antes era tristeza se tornará prazer, se tornará uma vida de prazer, de gozo, de satisfação junto dele. Aquilo que antes era insegurança, agora se tornará convicção e segurança, porque a sua vida estará calçada e fundamentada nele. Ele será o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua torre forte. Ele será o seu amparo, Ele será a sua segurança. Deposite nele a sua fé, deposite nele a sua confiança. O apóstolo Paulo aqui continua falando-nos sobre estas bênçãos, e ele fala da realidade de que essas bênçãos motivam o nosso louvor. Essas bênçãos motivam a nossa vida de louvor a Deus. Ele nos fala sobre a realidade de que, ou a bênção de que Ele nos escolheu em Cristo. Ele, Deus, o próprio Deus, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Está aí no versículo 4 que
nós lemos. Vamos ler de novo? Versículo de número 4. O apóstolo Paulo diz assim, olha, primeiro ele diz no versículo 3 que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E agora ele começa a falar quais são essas bênçãos. E aí no versículo 4, ele fala que uma dessas bênçãos é o fato de que nós fomos escolhidos por Deus em Cristo, e isso antes da fundação do mundo. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós não temos aqui nenhuma informação de como ele fez essa escolha, de como Deus fez essa escolha. Deus não nos dá muitas explicações. Deus não nos dá muitas explicações de como ele fez essa escolha. Uma vez que nós somos agentes livres, como ele fez essa escolha? Ele não nos dá muitas explicações, mas ele diz que ele nos escolheu. Está escrito aí. Essa é uma verdade afirmada pela Escritura. Deus nos escolheu. Se você creu em Jesus, é porque Deus te escolheu. A Escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse, nos fala de que o povo de Deus é um povo separado, um povo escolhido. O povo de Deus é um povo que foi escolhido e que tem o seu nome escrito lá na eternidade. Talvez esta seja uma linguagem figurada, uma linguagem talvez figurada, mas fala de uma realidade, de que Deus tem já a escolha feita, de que Deus tem já os nomes daqueles a quem Ele chamou, a quem Ele separou para que sejam seus. Não podemos negar esta realidade, e o texto aqui nos diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo. Ele não nos explica muito os detalhes dessa escolha, mas Ele nos diz que esta escolha é um fato. E aqui eu quero dizer a você que está conosco, cultuando ao Senhor nesta hora, se você está conosco, muito provavelmente porque você já crê em Jesus. É porque você abriu o seu coração para a palavra de Deus e que você crê em Jesus. Talvez você seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Então entenda uma coisa, essa escolha que Deus fez, essa escolha de Deus é a garantia fundamental de que um dia nós, eu e você, contemplaremos a face do nosso Salvador. É a garantia de que um dia nós, eu e você, um dia poderemos olhar para a face dele, poderemos estar face a face com ele. A garantia disso é a escolha que Deus fez. Portanto, ele, o próprio Deus, deve receber toda a glória pela nossa posição em Cristo. Ou seja, o que eu estou dizendo a você é que você que creu em Jesus não tem razão nenhuma para se orgulhar ou se alegrar, ou, digamos, se gloriar, perdão pelo erro da palavra que está, se gloriar de ter escolhido a Cristo. Você não tem razão nenhuma para fazer isso. Toda a glória pertence a Ele. A glória pela posição que nós ocupamos em Cristo pertence ao próprio Deus. Por quê? Porque nós só estamos aqui, nós só fomos salvos, alcançados pela mensagem do Evangelho, nós só nos rendemos a Jesus porque fomos escolhidos por Deus e porque Deus planejou tudo de tal forma que o nosso coração foi tocado, foi quebrantado diante da sua palavra e nós depositamos nele a nossa fé. Então toda a glória pertence unicamente a Deus. A graça de Deus começa com a afirmação da eleição. Entenda isso e nunca se esqueça disso. A graça de Deus começa com a afirmação de que Deus escolheu. A afirmação da eleição de
O apóstolo Paulo continua aqui falando sobre mais uma bênção que nós recebemos em Cristo. Versículo de número 5, ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele, versículo de número 5, em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Olha só, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo seu bom propósito. A palavra predestinar significa destinar com antecipação, ou seja, sugere uma seleção. Em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 29, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre predestinação também, e ali nós encontramos o texto falando que na predestinação, para sermos adotados, o interesse de Deus é que sejamos transformados em réplicas da imagem de Cristo, ou, se você preferir, fotografias vivas do próprio Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isto, que a intenção de Deus, quando nos predestinou, foi que nós fôssemos transformados em réplicas, em imagem de Jesus Cristo. Esse é o interesse de Deus. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Ou seja, essa predestinação que está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 5, ele nos predestinou em amor para sermos adotados na família de Deus, está escrito aí, para sermos adotados como filhos. Essa predestinação é para nós sermos transformados à imagem de Jesus. E desta forma é que nós então nos tornamos membros da família de Deus, porque Jesus é filho de Deus por natureza. Ele carrega a mesma natureza do Pai. Ele é Deus tanto quanto o Pai, a mesma natureza divina Jesus carrega. Agora nós, eu e você, somos filhos de Deus por adoção. Fomos adotados na família de Deus. Nessa família divina que desde a eternidade era composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Agora, nesta família divina, no seio desta família divina, nós, eu e você, somos adotados. Nós não somos membros desta família por natureza, não, mas nós fomos adotados como filhos. E a intenção de Deus ao nos destinar para sermos adotados como filhos, a intenção de Deus, lá em Romanos 8, 29, é clara, é que nós sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo, sejamos amoldados à sua semelhança, sejamos transformados em réplicas de Jesus, ou seja, possamos viver como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, ser como Jesus, fazer com que a glória de Deus resplandeça em nós, ou permitir, que a glória do Cristo exaltado, do Cristo ressurreto, resplandeça em nossas vidas. É para isso que eu e você fomos chamados e fomos escolhidos pelo próprio Deus. O texto ainda no versículo 7 continua nos falando sobre as bênçãos, Antes de irmos para o versículo de número 7, quero aqui só concluir essa fala sobre sermos adotados na família de Deus, esta
adoção que nós recebemos em Cristo Jesus, sendo agora parte da família de Deus, fala de transferência de posição. O que é isso? Transferência de posição. Antes nós estávamos na família daqueles que estão condenados, na família do velho homem, na família de Adão, na família daqueles que estão caídos e condenados nas trevas. Éramos, por natureza, filhos da desobediência, é o que a Bíblia diz. Mas agora nós fomos transferidos para o reino de Deus, fomos transferidos para a família de Deus. É uma transferência de posição. Ou seja, antes nós pertencíamos ao reino das trevas, agora nós pertencemos ao reino da luz. Antes pertencíamos a este mundo, agora nós pertencemos aos lugares celestiais, onde Cristo está exaltado à direita de Deus Pai. Antes nós pertencíamos à vida de escravidão, hoje nós pertencemos à vida de filiação. Somos filhos na família de Deus. É uma transferência de posição. Vamos agora para o versículo de número 7, onde o apóstolo Paulo fala de mais uma bênção, a bênção que ele chama de redenção. Está escrito aí, versículo de número 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, ou de acordo com as riquezas da graça de Deus, não é? Nele temos a redenção. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a conjugação do verbo. O verbo aí está conjugado no tempo presente. Nele temos. Ou seja, não está dito que você teve e não está dito que você vai ter. Não, está dito que você tem a redenção. E aí ele explica o que é essa redenção. O perdão dos pecados. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção na Escritura. Porque a Escritura é a palavra de Deus falando conosco, é o próprio Deus falando conosco. Olha só o que está escrito aí. Nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção. Pelo seu sangue, o perdão dos pecados. O que é redenção? Ele explica. É o perdão dos pecados que nós temos por meio do sangue de Jesus. E aí ele diz, usando o verbo, ou conjugando o verbo no tempo presente, dizendo, olha, em Cristo nós temos essa redenção, nós temos esse perdão. Ou seja, esse perdão não foi dado lá no passado e ponto. Não é isso. Esse perdão não ficou no ontem, não. Esse perdão, ele esteve presente no ontem, mas ele está presente no hoje. A redenção que nós temos em Cristo, ela é uma constante. Ela é contínua. Nós recebemos de Deus perdão para os nossos pecados a cada momento de nossas vidas. A cada momento de nossa existência, emana do próprio Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, emana do próprio Cristo, por meio do seu sangue derramado na cruz, emana perdão para mim e para você, emana perdão para aqueles que creem em Jesus. Esse perdão é uma constante, este perdão não cessa de fluir, ele flui para mim e para você, no ontem, no hoje, e ele permanece fluindo. É uma realidade contínua, é uma realidade contínua. Por que isso? Por causa da nossa posição em Cristo. Note que no versículo 7 mesmo, ele diz assim que nós temos a redenção, é nele, em Cristo. Nós temos a redenção, ou seja, por causa da nossa posição nele, é que nós temos esse perdão constante. Ainda que você
tenha pecado agora, que você tenha cometido um pecado agora. Existe fluir do perdão de Deus em direção a você. Existe provisão de perdão de Deus para a sua vida hoje e agora, para que você seja perdoado, para que você seja redimido e para que você receba uma nova vida de Deus, em o nome de Jesus, por meio do sangue de Jesus, na pessoa de Jesus. A nossa posição com Ele é que nos garante essa redenção, esse perdão de Deus contínuo em nossa vida. O apóstolo Paulo continua ainda falando no versículo de número 9 e no versículo 10 sobre o plano futuro de Deus. E ele diz assim: Ele nos revelou, versículo 9 e 10, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Note bem as palavras que estão aqui no versículo 9 e 10. Ele, Deus, nos revelou o mistério de sua vontade. Que mistério de sua vontade? O seu bom propósito. Ele estabeleceu a sua vontade por meio desse bom propósito. Deus já estabeleceu esse propósito. Que propósito é esse? Versículo 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. O que significa isso? Significa que Deus nos oferece o seu plano futuro. E assim não há necessidade de que você fique desesperado. De que você fique desesperado quando você olhe à sua volta o caos que aumenta a cada dia. Nós vivemos dias difíceis. A realidade do nosso mundo hoje é uma realidade difícil. A Covid-19 está aí. Essa doença que tem ceifado muitas vidas, que tem deixado muitas famílias de luto, que tem levado muitas pessoas a passar por momentos difíceis no leito de um hospital, ou talvez na sua casa, doente, enclausurada, sem poderem sair da sua própria casa. Algumas pessoas perdendo o seu emprego, crise econômica no país, no mundo. Nós estamos vivendo dias difíceis, o caos parece que aumenta a cada dia. E não só isso não, olhamos para o mundo à nossa volta, nós como cristãos que somos, vemos o caos aumentando todos os dias. O caos que aumenta, o caos moral, o caos da ética, dos bons costumes. Nós vemos cada dia mais os padrões dos bons costumes, da boa moral, da ética sendo destruídos. Nada disso mais tem valor. A cada dia as coisas estão piores. Não há mais respeito pela vida, não há mais respeito pelas pessoas. Parece que nada mais tem valor. As pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. Bens materiais, dinheiro, coisas assim, são mais valorizadas do que o próprio ser humano, do que a própria vida humana. E cada dia mais o homem é mais amante de si mesmo. E o caos domina o mundo em que nós vivemos. E aí muitas pessoas entram em desespero. Mas eu quero trazer uma notícia para você, irmão em Cristo, a você que é um cristão, um servo de Deus. Não precisa desesperar o seu coração. Você não precisa entrar em desespero. Você não precisa sofrer
olhando para essa realidade que está à nossa volta, não. Por quê? Porque Deus aqui nos oferece o seu plano para o futuro. Ele, o próprio Deus, nos revela, diz Paulo aqui no versículo 9 e 10, ele nos revela o mistério de sua vontade. Qual é esse mistério? O seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual é esse bom propósito? De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, ele não pode ser contrariado em seu propósito. Aquilo que Deus planejou vai acontecer. E todas as coisas vão convergir em Cristo. E Ele será o cabeça de tudo. Ele será governante absoluto de tudo que há no céu e na terra, de tudo que existe, de todas as coisas que nós vemos e também daquelas coisas que nós não vemos com os nossos olhos. Todas as coisas hão de convergir em Cristo e Ele encabeçará todas as coisas no tempo determinado por Deus. O que Deus está dizendo aqui para você é: olha, não desespere o seu coração. Eu estou no controle, é isso que Deus está dizendo. Eu estou no controle de tudo, eu sei o que está acontecendo, mas eu tenho tudo nas minhas mãos. E todas as coisas vão convergir em Cristo. E Ele será cabeça sobre tudo e sobre todos. Nada fugirá da vontade de Deus, nada fugirá do controle absoluto do nosso Senhor e Salvador. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Então não desespere o seu coração. Acalme o seu coração. Acalme a sua alma. Permita que o Espírito Santo conceda paz à sua alma. E entenda que Deus está no controle de tudo. Entenda que Deus tem a sua vida nas mãos. Entenda que Deus tem a vida de todos aqueles que o amam e que nele creem. Ele tem a vida de todos nas suas mãos. Entenda que nas mãos dele, ele tem todas as coisas, inclusive aqueles que nele não creem. Ele tem tudo nas mãos e o controle de tudo é dele. Não desespere o seu coração, pelo contrário, confia no Senhor. Confia no Senhor. Descansa no Senhor e permita que o Espírito Santo dê paz ao seu coração. Permita que a palavra de Deus seja o consolo da sua alma. Seja o sustento para você nesses dias difíceis. Eu tenho certeza que a paz de Deus vai aliviar o teu sofrimento. Eu tenho certeza que a paz do nosso Senhor vai aliviar a angústia da sua alma. Vai aliviar esse pânico da sua alma, esse desespero da sua alma, esse sentimento de pavor, esse sentimento de medo da sua alma. Eu tenho certeza que o nosso Deus trará segurança ao seu coração, se você crer nele, descansar nele, se você permitir que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Faça como o salmista disse assim: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração. Guarde você também a palavra de Deus, esta palavra de Deus no seu coração. E permita que o próprio Deus ofereça descanso à sua alma. Permita que o próprio Deus ofereça paz ao seu coração. Permita que o próprio Deus ofereça consolo, ofereça forças a você nesse momento. E Ele estará contigo. Lembre-se que Ele não nos prometeu que nós seríamos livres das aflições ou livres do sofrimento. Não, em nenhum momento Ele disse isso. Mas Ele nos prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos. Ele disse: olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele disse: olha, ainda que você passe pelo fogo, pela água, ainda que você passe por momentos difíceis, mas eu estarei com você. A água não vai te afogar. O rio não vai te encobrir, não vai te submergir. O fogo não vai te queimar, não vai arder em você. Eu estarei com você. Eu serei contigo.
Creia nisso, descanse no Senhor, porque ainda que nós enfrentemos momentos difíceis, o Senhor é conosco e o Senhor permanecerá junto a nós nesses momentos difíceis. Amém? Nós estaremos orando e eu gostaria